Boa noite a todos. Mais um domingo aqui, reunidos juntos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, né? Pode perceber que hoje nós estamos um pouquinho diferente, né? Nossa harmonização ao vivo não está presente, mas espero que com a musiquinha aqui vocês tenham conseguido, né? Se concentrar um pouco mais para a gente iniciar os trabalhos dessa noite, né? Nossa casa está em reforma. A cada semana que vocês chegam aqui, né? Tá diferente, tá com novidades. Então, o pessoal aí que está online também, para saber que nós estamos em reforma, mas tudo para melhor recebê-los, tá? Então, em breve estaremos de casa nova, tudo novo. Então, essa noite vamos iniciar então pela nossa oração, para a gente se harmonizar mais, se interiorizar, nos conectarmos com a fraternidade, com os irmãos que aqui estão presentes, né, que vieram nos energizar. Então, peço a todos nesse momento, fechem os olhos e que a gente possa se concentrar por alguns segundos, pedindo as bênçãos de Jesus. Senhor Deus, Mestre querido, peço-te que neste domingo nos encha de paz, de amor e fraternidade. Abençoe a cada um dos irmãos que aqui vieram, encarnados e desencarnados. Que todos sejam abençoados. Abençoe, Senhor, ao nosso palestrante, para que essa lição de hoje entre em nossos corações e nos aqueça, para que caminhemos na paz e na evolução a cada dia. Obrigado, Senhor, pela esta noite, que assim seja. Iniciando, então, com a nossa leitura da noite, do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, a lição dessa noite (135) Renovação necessária. Não extingais o espírito. Paulo, 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado, para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância de grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje?
Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem, ou devolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Que assim seja. Hoje a nossa palestra é com o nosso irmão lá do GEAC, do Grupo Espírita Allan Kardec. Seja bem-vindo mais uma vez. Vai falar sobre geração nova da Gênese. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação voltar a esta casa, a Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Quero, antes de mais nada, agradecer ao convite da Casa dos Trabalhadores, em especial ao Carlos Henrique, que foi quem fez contato comigo, para a gente poder estar aqui nessa noite, que vai ser um estudo leve, um estudo light, um estudo levinho, tranquilo, domingo à noite. Nós vamos falar um pouquinho sobre a geração nova, que é um tema específico do último capítulo do livro A Gênese de Kardec. Existe o Gênesis de Moisés, do Pentateuco, e existe a Gênese de Kardec, que é do Pentateuco kardeciano, uma das 5 obras básicas, a última, das 5 obras básicas. E no livro A Gênese existe o último capítulo. O nome do último capítulo se chama São Chegados os Tempos. E o último item do último capítulo do livro A Gênese fala da geração nova. Então é sobre isso que nós falaremos hoje. É um tema super importante, é um tema que praticamente fecha as 5 das obras básicas. O último tema do último livro da obra básica é a geração nova. Então, dada a importância do tema, do assunto, e que em pouco mais de 3 horas não será possível, brincando, tá, gente? Vamos lá. Antes de entrarmos propriamente dito no livro A Gênese, é importante que a gente passe por uma pergunta, uma questão de O Livro dos Espíritos. Aí. Questão de número 922 do Livro dos Espíritos. Antes de mais nada, tem alguém aqui que está conhecendo o Espiritismo pelas primeiras vezes ou está visitando a casa pela primeira vez? Tudo certo, tudo certo. Então eu vou da uma forma mais tranquila possível para que todo mundo possa acompanhar. Então, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro das 5 obras básicas do Espiritismo. É um livro de perguntas e respostas. Eis que, na questão 922 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona aos espíritos se haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens. Qual é o contexto dessa pergunta? Kardec e os espíritos estão conversando sobre a possibilidade de alcançar uma felicidade plena na Terra. E aí os espíritos vão explicando que felicidade plena não. É possível alcançar uma felicidade relativa, nós estando encarnados na Terra. E aí Allan Kardec pergunta, então, haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí os espíritos respondem, para que todos alcancem essa felicidade, pelo menos relativa, é preciso, com relação à vida material, posse do necessário, que quer dizer não faltar comida, não faltar remédio, não faltar roupa, não faltar o mínimo para sobreviver. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, precisa-se de 2 coisas. Uma, consciência tranquila. Aquela velha historinha de colocar a cabeça no travesseiro na hora de dormir e
não está devendo nada para a própria consciência. Consciência tranquila. E o segundo item, a fé no futuro. Então, para sermos felizes na Terra, ainda que relativamente, é necessário essas três coisas. Posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. E uma observação, é impossível que a gente tenha fé no futuro se não tivermos fé nas próximas gerações. Como nós poderemos ter fé no futuro se nós duvidamos das próximas gerações, se nós duvidamos da capacidade das próximas gerações de fazerem as mudanças necessárias e as mudanças que nós queremos que sejam feitas? Como poderemos ter fé no futuro sem isso? Então esse é o primeiro questionamento da noite. Agora, indo para o próximo slide, nós vamos para dois trechos do livro A Gênese, de Kardec, que é deste capítulo do último livro, A Gênese, o último capítulo, o último item. Então, vamos lá, acompanhando. Nós saímos do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, e estamos na última obra, para a gente correlacionar os assuntos. Allan Kardec diz assim: em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Primeiro ponto. Agora, segundo ponto. A nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Então, primeiro ponto aqui que é necessário fazer, é necessário pontuar. Allan Kardec não está dizendo que irá reencarnar espíritos bons. O que ele está dizendo aqui é: virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Existe uma distância, uma diferença entre bom e propenso ao bem. Muitas vezes nós ficamos esperando, não, porque agora vai reencarnar só espírito bom. Não é isso que Allan Kardec está dizendo. Allan Kardec está dizendo espírito propenso ao bem. Propenso quer dizer que ainda assim precisará de toda a nossa ajuda, de todo o nosso apoio, de toda a nossa educação, evangelização, para que esse espírito venha a ser bom. Porque ele é só propenso ao bem. Ele não é bom, ele ainda assim pode ser arrastado para o mal. Então essa é a primeira diferença. A segunda diferença: a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces. Observe o que Kardec está dizendo. Observemos o que Kardec está dizendo. Ele não está dizendo que a nova geração será mais inteligente. Não é isso. É uma inteligência precoce, não quer dizer que é mais. Ela só acontece mais cedo. É menos. Ela só acontece mais cedo. A palestra não é participativa, tá? Vamos no raciocínio aqui juntos, acompanhando, tá bom? Então, não é mais inteligente, é precoce, que ainda assim vai necessitar de toda a nossa educação, todo o nosso apoio, toda a nossa evangelização para que as coisas deem certo. Tá? Não é um passe de mágica. Vamos lá, agora saindo um pouquinho da Gênese e vamos já para o campo científico para entendermos as gerações. Né? Segundo a ciência, podemos passar. Então, entendendo as gerações, a ciência tem estudado as diferenças entre as gerações e, inclusive, tem classificado, né, cada uma dessas gerações. Então, a primeira geração a ser analisada e estudada pelos estudiosos foi a geração classificada como Baby Boomers. São todos aqueles nascidos
entre os anos de 1947 até 1963. Todos aqueles que nasceram entre os anos de 1947 e 1963 são o que conhecemos como baby boomers, né? E qual é o contexto histórico? O contexto histórico é o pós-Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial se encerra em 1945, certo? Então, em 1947, começa a vir essa geração dos baby boomers. E qual é a característica dessa geração? Buscam por estabilidade no trabalho e na vida pessoal. E se sentem desafiados pelas mudanças constantes na tecnologia. E adotaram a tecnologia mais tarde e tendem a se informar por veículos mais tradicionais, como a televisão. O contexto é, pós-Segunda Guerra Mundial, essa geração busca por estabilidade. Por quê? Depois que você passa por uma guerra mundial, meu amigo, a única coisa que você quer é sair de casa para trabalhar e voltar para casa em segurança. E ter o seu emprego lá. Então é muito comum nessa geração que o indivíduo ele tenha o seu primeiro emprego na empresa e trabalhe na mesma empresa até se aposentar. E aí a gente tem, a contexto de Brasil, o surgimento de grandes empresas, como a Petrobras, na época a Vale, entre outras grandes empresas, né? Que vem a indústria automobilística e que traz isso, né? É preciso valorizar o emprego que você tem. Então você tem o seu emprego, fique nele até se aposentar. Porque é a busca pela estabilidade, né? É a busca pela estabilidade. E aí, musicalmente falando, podemos passar ao próximo slide. Dois artistas que marcaram época aí, Roberto Carlos e Tim Maia, dois grandes artistas que marcaram essa geração aí dos baby boomers. Passando para a próxima geração, a geração X. Fazem parte da geração X todos aqueles que nasceram entre os anos de 1964 até 1983. Então, todos aqueles nascidos entre 1964 a 1983 estão classificados nessa geração X. Qual é o contexto histórico? Guerra Fria e consolidação da era digital. Então, você tem um mundo pós-guerra, mas você ainda tem um mundo pós-guerra que vive em constante tensão por causa da Guerra Fria, né? E aí, a consolidação da era digital, junto com a corrida espacial, né, entre Estados Unidos e União Soviética, você tem o homem pisando na Lua pela primeira vez. Então, uma série de acontecimentos que vão marcar essa geração. Características: procuram por independência e mais equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, sendo mais apegados à profissão do que ao emprego em si. Se adaptam bem às mudanças e aceitam o empreendedorismo como carreira. Então, se na geração anterior, por necessidade, havia uma busca maior por uma estabilidade no emprego, na família, na vida pessoal, por uma estabilidade no trabalho, por questão de sobrevivência do pós-guerra, essa geração já busca conciliar melhor trabalho e vida pessoal. E também outras coisas, né? A gente vê essa geração também como uma geração marcada por uma geração que vivenciou a luta pela democracia, contra o regime militar. Então, uma geração que conseguiu conciliar o trabalho, a profissão, por uma luta e com uma luta por mudanças sociais também, né? Avanço na democracia. E aqui já não é tanto apego ao emprego em si, mas sim à profissão. Nessa geração, a busca por ter uma profissão aumenta, né? Não é só a necessidade do emprego, mas sim uma profissão que permita que você tenha mobilidade no trabalho. E aceitam bem o empreendedorismo como carreira. Tecnologia. Vivenciaram os primeiros videogames,
tocadores de músicas e computadores pessoais. Aí já pegando o finalzinho, né? Ali entrando na década de 80, né? Final da década de 80, já vivenciando ali os primeiros videogames e tudo mais, né? E aí, musicalmente falando, uma banda que marcou essa geração, Legião Urbana, né? Marcou toda uma geração aí. É impossível não citá-lo como banda nacional que marcou a geração X. Millennials. Essa é a minha geração. Minha geração. Eu sou de 89. Então, os Millennials são todos os nascidos entre 1984 até 1994. Então, todos eles nascidos de 84 a 94 são os chamados Millennials. Expansão da internet e globalização. É o contexto histórico. Então a gente sai, final da década de 80, entrando na década de 90, começa a se popularizar os PCs, que são os computadores pessoais. Logo depois começa a se popularizar a internet. Na época ainda da internet de escada ainda. Pô, tô entregando minha idade agora, né? Tô me entregando aqui. Na internet de escada, quando você conectava a internet, o telefone ficava ocupado, a linha telefônica, né? Porque... Vamos lá. Início da familiarização com a tecnologia e busca por experiências que ofereçam significados pessoais. Valorizam flexibilidade, curiosidade e inovação no trabalho. Também gostam do empreendedorismo. Focam no alinhamento de valores pessoais e profissionais como propósito. Nasceram tecnologia, né? Falando de tecnologia. Nasceram em um ambiente com mais aparelhos eletrônicos e recursos, como computadores, celulares e popularização da TV a cabo. Eu gosto de brincar que a minha geração é a grande ponte entre as gerações, né? Porque a gente conviveu com os nossos pais, nossos avós, que são das gerações anteriores, e estamos convivendo com os nossos sobrinhos, os nossos filhos, os nossos irmãos mais novos, que já são das gerações seguintes. Então a gente presenciou tanto o orelhão e a máquina de escrever, como o notebook e até o tablet, né? Então a gente está bem no meio do caminho ali, a nossa geração, né? Em termos de tecnologia, a gente conheceu muita coisa, né? Desde o orelhão até o smartphone, até o iPhone, né? Eu me lembro, quando eu era criança, de ir até o orelhão para poder fazer ligação, né? Comprava aquele cartãozinho da Telemar, né? A gente ia, colocava o cartãozinho colecionava, né? Colecionava. Pô, ficha, mais uma vez me entregando aqui, né? E aí, em termos de profissão, né? Para a nossa geração, é importante ter uma profissão, mas não só ter uma profissão, mas também estar alinhado com valores pessoais, né? Para a gente é importante não só ter uma profissão, mas essa profissão ter um significado assim de realização pessoal para a gente. Então, para a nossa geração, por exemplo, era muito difícil, né, escolher uma profissão, porque não era só uma coisa para ganhar dinheiro, era uma coisa para se realizar também, ter uma autorrealização pessoal, né? E coisa que, por exemplo, meu pai já teve muita dificuldade de entender, porque para o meu pai, não, ele só falava assim, ó, escolhe a profissão que dá dinheiro. Escolhe a profissão que dá dinheiro, meu pai e minha mãe, né? E eu, não, peraí, eu queria alguma coisa a mais, né? Não só ganhar dinheiro, a gente tinha isso, né? Já é uma geração um pouco mais romântica, assim, né? Idealista em relação a isso. E musicalmente falando, né? O artista que marcou a nossa geração foi o Alexandre Magno Chorão, do Charlie Brown Jr., que, na minha opinião, que não vale de nada, depois do Legião Urbana é ele, tá? Em termos de letras de música, de canções, sucessos musicais, foi o grande nome aí que marcou a minha geração depois do Renato Russo. Todo mundo bem até aqui? Todo mundo tranquilo? Então, respirem que nós vamos para a próxima geração. E é a geração que todo mundo questiona. Vamos lá? Geração Z. Geração Z.
Estamos chegando aí, ó, na geração que todo mundo fala mal, né? Ei, essa geração Z! Meu Deus do céu, essa geração Z, geração mimimi. Nossa, Deus do céu. Mas vamos lá, vamos entender o contexto. Contexto histórico. Aumento da tecnologia e uso das redes sociais. Já estava me esquecendo. Geração Z são todos aqueles nascidos entre os anos de 1995 até o ano de 2009. Né? Então, é uma geração que pega 15 anos aí, né, de intervalo. Todos aqueles nascidos entre 1995 e 2009 fazem parte da chamada geração Z. Então, o contexto histórico, aumento da tecnologia e uso das redes sociais. Né? Já é uma geração que nasceu dentro da tecnologia. Características. São nativos digitais que cresceram com acesso à internet e mídias digitais. Usa redes sociais para se expressar sobre assuntos como política e cultura. Defende trabalhos flexíveis e híbridos. E nem sempre busca por estabilidade em um único emprego. Prefere trabalhar por projetos de acordo com seus valores. E também levanta bandeiras sobre saúde mental, diversidade e autenticidade. Sobre tecnologia, viram a popularização dos celulares e do acesso à internet. Vivenciaram o início da transição para o uso de smartphones. Então, nessa geração Z, está imersa na tecnologia. Né? As gerações anteriores, a minha geração e a minha geração, toda casa tinha que ter luz, água e gás. Agora, para a geração Z e para as próximas, é luz, água, gás e Wi-Fi. Tem que ter. É necessidade básica. Necessidade básica. Né? Porque são nativos digitais, nasceram nesse contexto. E também, com relação ao mercado de trabalho e ao emprego, defendem, né, preferem trabalhos mais flexíveis, mais flexibilidade. Já não tem muito essa questão que até a minha geração tinha, de que você precisa vestir a camisa da empresa e que você precisa se dedicar para conseguir mais e mais coisas. Essa geração já não pensa desse jeito. Essa geração pensa em flexibilidade e preservação da sua própria saúde mental. Não vai dar o sangue pela empresa, esquece isso. Essa geração não vai. A geração está mais preocupada em autopreservação. Eu não quero ficar como as pessoas mais velhas que eu vejo tomando remédio para dormir. Eu não quero isso. Não quero isso para mim. Eu não quero ter sucesso no trabalho, mas ter que tomar um remédio para conseguir dormir. Então, é a prioridade dessa geração. Então, é uma geração que se importa mais em ir ao psicólogo, fazer uma terapia, coisa que a minha geração, nada, né? Falo por mim mesmo, né? As gerações anteriores também. Esquece esse negócio de psicólogo. Para a geração Z e para as próximas, é uma coisa normal. Você ir, fazer sua terapia, cuidar da saúde mental, é uma coisa normalíssima. E levanta bandeiras sobre saúde mental, como estou bem dizendo, diversidade e autenticidade. Então, questões de diversidade racial, diversidade sexual, que para a minha e para as outras gerações eram coisas absurdas, para essas gerações e para as próximas, são coisas naturais de entender. Né? E eles foram levantar essas bandeiras nas redes sociais. Então, pode passar, por favor? Então, eles foram para o YouTube. Então, essa geração, recapitulando, nós tivemos os baby boomers mais preocupados com emprego, estabilidade no emprego. Depois a geração X, mais preocupada em ter uma profissão do que com um emprego propriamente dito. Né? Depois a minha geração, os millennials, preocupado em ter uma profissão, mas essa profissão tem que ter uma realização pessoal. Né? E agora a geração Z, que está entrando agora no mercado de trabalho, são aqueles que estão criando as novas profissões. Então, é o youtuber, é o streamer, é o influencer, é o social media, que antes não tinha, agora toda empresa tem que ter um social media,
né? Toda empresa tem que ter. E antes não tinha essa profissão. Quem é que está nessa profissão agora? É a geração Z. Então é o streamer. Quem está transmitindo os 104 jogos da Copa do Mundo com exclusividade? É um streamer. É o Cazé, da Cazé TV, no YouTube. Né? Então eles estão trazendo as novas profissões. Então, olha como é que as coisas mudam, né? Olha como é que as coisas mudam. Então, essa geração vem aí com as novas profissões, né? E com mais flexibilidade, né? Querendo mais flexibilidade no trabalho. Para a próxima geração agora, tem mais duas, gente, tem mais duas. Geração Z não é a última, hein? Vamos lá, geração Alfa. Geração Alfa são todos aqueles nascidos entre 2010 e 2024. Essa geração que está entrando no ensino médio agora, né? Está entrando no ensino médio agora, na adolescência agora, né? Contexto histórico. Uso de equipamentos inteligentes e pandemia. É a geração que já nasceu pegando a pandemia, gente. Importante lembrar, a pandemia da Covid-19 2020. Ali. Características. Super conectados, com foco em tecnologia. Ainda não chegaram ao mercado de trabalho, mas já tiveram a experiência de atividade de forma remota por causa da pandemia. É uma geração extremamente antenada, que possui mais familiaridade com assistentes virtuais para as tarefas do dia a dia e tem maior capacidade para lidar com um fluxo grande de informações. Sobre tecnologia, cresceram em um ambiente com o uso de equipamentos inteligentes como celulares, relógios e assistentes pessoais. Assistentes pessoais que é a Alexa, né? Todo mundo conhece como Alexa. E, enfim, o iPhone também, né? Tem muita facilidade, já nasceram nesse contexto, né? E tem uma conectividade muito maior. Muitas vezes eu mesmo pensava que era por facilidade, mas também foi por necessidade, porque eles vivenciaram a pandemia, o distanciamento social. Então as aulas tiveram que ser por videoaula, né? As aulas, os encontros. Eu lembro da mocidade, né? A mocidade teve que ser por de repente, né? A gente se encontrava todos os sábados na Juventude Espírita, e aí de uma hora para outra, teve que ser tudo virtual. Cada um da sua casa. Então, essa facilidade que essa geração tem por conectividade foi uma necessidade, na verdade. Foi uma necessidade que eles tiveram que se adaptar, né? E aí, em termos também de música, né? Essa geração e a geração Z e essa geração são as gerações que começam a mudar o modo de consumir música, né? Então, não passam a admirar mais um grande artista, né? E acompanhar o trabalho desse artista. As músicas começam a ser consumidas como um varejo, né? Então, assim, é o sucesso do momento, a música do momento, daqui a pouco, na semana seguinte, já é outra música do momento, né? Então, tá sempre mudando. Então, o YouTube, Spotify, né? Vem muito com essa cara de consumo de música como um varejo, né? É muito engraçado. Há um tempo atrás, eu fui numa festa de 15 anos da afilhada da minha esposa. E era muito engraçado, assim, porque quando tocava as músicas, eles só tocavam... Era adolescente, né? 15 anos, era um grupo de adolescentes. Eles só tocavam os refrões da música e pulavam. Assim, eles não escutam mais a música inteira. Eles escutam o refrão, que é a parte da música que bomba, né? Que é o hype da música, e logo depois já pula. Eu falei, gente, a música continua, vocês estão mudando, né? O tiozão, né? Todo desconcertado ali. E aí é isso, assim, é a música do TikTok, é a trend do TikTok, do Instagram, que vem com a música, daqui a pouco já é outra. São mudanças muito rápidas que nós temos muita dificuldade de acompanhar, mas que essa geração não vai ter. Para essa geração é natural. Muitas questões que para as nossas gerações são difíceis, para essas gerações vão ser
muito naturais, como falei, questões de diversidade sexual, diversidade racial, enfim, para eles vão ser muito tranquilos de entender. Para eles nem é uma questão, na verdade, essas questões nem chegam a ser uma questão. Então, para a última geração beta, que é a geração do meu filho, todos os nascidos entre 2025 e 2039, meu filho nasceu em setembro de 25, né, então já está nessa geração aí. Qual é o contexto? Primeira geração pós-pandemia, desafios climáticos e conflitos globais. Então a gente tem aí as questões climáticas já começando a aparecer, está sendo falado aí do super El Niño que vai vir esse ano, né, o fenômeno climático. Então essa geração beta, é uma geração que vai crescer ouvindo sobre esses problemas de crise climática, mudanças, conflitos globais, como a gente está vendo acontecer agora, né? Estados Unidos, Irã, Rússia, Ucrânia, outros países, né? Que não é mais uma guerra mundial, são pequenos conflitos, só que num contexto de um mundo globalizado, afeta todos nós. Né? Preço do combustível, preço dos alimentos, tudo, né? De certa forma, todos nós somos afetados, né? Porque estamos em um mundo globalizado. Então vamos lá. Características. Será a primeira geração a nascer depois da pandemia de Covid-19. Crescerá em um ambiente onde a inteligência artificial ganha mais espaço, ao mesmo tempo que o mundo enfrenta desafios na questão climática. Devem viver a virada para o século 22. Sobre tecnologia, nasceram em um mundo de expansão da inteligência artificial e devem acompanhar a evolução dessa tecnologia para um nível muito avançado. Então, considerando que nossa expectativa de vida, né, da população, a expectativa de vida da população, a cada geração que passa, ela aumenta, né, nós estamos ficando mais longevos na idade, né, então essa geração beta, ela possivelmente vai vivenciar a virada do século, de 2100 em diante, né? Considerando a expectativa de vida aí de 75 anos para cima, né, com certeza essa geração vai vivenciar isso. E possivelmente essa geração vivenciará então o que nós tanto ansiamos de ver o mundo de regeneração, né? Possivelmente o mundo de regeneração, ele nesse ano de 2100 ele já vai estar presente, né, nesse mundo de regeneração, possivelmente. E sobre tecnologia, né, vão vivenciar a expansão da inteligência artificial, né, e aí é o próximo slide, né, o ChatGPT, que nós já estamos ficando assim de boca aberta, mas é bom lembrar, essa inteligência artificial apenas está no início ainda. Ela ainda está no início do seu desenvolvimento, está na fase inicial do seu desenvolvimento. Então imagina daqui a 5, 10, 15 anos como é que não vai estar a inteligência artificial, né, presente nas nossas vidas e interferindo bastante no nosso dia a dia. Então, todo mundo bem até aqui? Todo mundo acompanhou as gerações? Então é importante entender. Então, vamos lá. Podemos passar para o próximo slide. Voltando agora para a Gênese de Kardec. Algumas coisas importantes que Allan Kardec vai trazer. Bom, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários que partem, e de outro, os progressistas, que chegam. O estado dos costumes da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou do mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que preponderar. Então, nessa mudança de gerações, a gente vai ter
forças conservadoras e forças progressistas, e a gente vai ver nos países, nos mais variados países, as diferenças de sociedades. Em alguns países, nós enxergamos sociedades mais conservadoras, e em outros países, sociedades mais progressistas, né, com mudanças bruscas, diferenças bruscas nas legislações e tudo mais, né? O próprio Estados Unidos é um reflexo disso, porque nos Estados Unidos, cada estado tem uma legislação específica. Então, por mais que seja um país, né, mas um estado pode fazer uma coisa, no outro estado já não pode, né? Então tem essas diferenças, porque a sociedade ela é formada, segundo Kardec está dizendo, pelas forças que preponderar, ou pelas forças progressistas, ou pelas forças mais conservadoras, né? E voltando aqui, as grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências, e o de dar maior ascendente às ideias novas. Então, o que Allan Kardec quer dizer aqui com grandes partidas coletivas? São os desastres naturais que a gente já vê acontecendo, né? Já há alguns anos atrás, como tsunamis, né? Entre outros desastres naturais que aconteceram, que são essas partidas coletivas, né? Para toda partida tem chegadas. E aí essas novas chegadas, esses novos espíritos que estão encarnando, são os que estão mudando o espírito da massa coletiva, né? O estado social das coisas. Porque existe uma forma de Deus mudar o mundo, né? Sabe como é que Deus muda o mundo? Mudando a geração. Deus muda o mundo mudando a geração. Então, no Espiritismo, que a gente vai estudar, uma outra coisa importante para entender isso também, que é a pluralidade dos mundos habitados. Não existe só o planeta Terra habitado por espíritos encarnados, existem outros planetas habitados por espíritos, habitando em outros corpos diferentes dos nossos, do nosso corpo aqui de carne. Mas é importante dizer que a forma é sempre humana, né? Nos mundos mais adiantados também. Então, sem viajar nessa coisa de ET, seres extraterrestres, né? Isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec deixa bem claro, né? Que a forma é sempre humana, E aí, Deus muda o mundo, mudando a geração. Então, as grandes mudanças que nós veremos acontecer, elas só vão acontecer por causa da mudança de geração. E aqui Allan Kardec ainda diz, uma observação importante, a geração nova não se comporá... Isso, esqueci de pedir para passar. A geração nova não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a auxiliar o movimento de regeneração. Então não é que vai vir espírito de outro planeta mais adiantado para encarnar aqui. Vai vir também, mas são muito poucos. O que vai marcar realmente as grandes mudanças dessa geração é a reencarnação de espíritos que já fizeram parte das gerações anteriores e que agora reencarnam mais propensos ao bem, mais adiantados, mais depurados, né? E aí, eles aqui vão fazer... As próximas gerações serão parte dos nossos antepassados. Quem vai reencarnar nas próximas gerações? É o seu avô que faleceu. É a sua bisavó que faleceu. É o seu pai. Eles vão reencarnar nas próximas gerações. Então, eles é que vão fazer as mudanças, né? E depois nós.
Depois nós, porque as gerações não param. Né? E aí, passando para o próximo slide, já quase acabando, Allan Kardec diz o seguinte: a nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado, avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos. O Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca, e o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Então, gente, a gente está vivenciando agora uma coisa muito importante para o Espiritismo. Para o Espiritismo. Nós estamos vivenciando agora a primeira geração de nascidos espíritas. Nascidos espíritas. A primeira grande geração de nascidos espíritas. Por quê? O movimento espírita do Brasil hoje, ele é composto por, em sua maioria, por pessoas que já fizeram parte de outras religiões. Era católico, virei espírita. Era evangélico, virei espírita. Era ateu, virei espírita. Né? No decorrer em algum momento da vida, né? Na adolescência ou no início da fase adulta, ou depois ainda de mais maduro se tornou espírita. Agora, meus amigos, nós estamos começando a vivenciar a primeira geração de nascidos espíritas, de berço espírita. E isso vai fazer uma diferença muito grande no próprio movimento espírita. Então a gente vai ver mudanças no movimento espírita que, se a gente não tiver o coração aberto e a mente aberta, a gente vai até achar ruim. Mas haverão mudanças no movimento espírita. Mudanças feitas por essa geração de nascidos espíritas. Então, por exemplo, meu filho que nasceu em berço espírita, os filhos da galera da minha mocidade, da minha juventude espírita, que estão tendo filhos agora, né, que já são nascidos em berço espírita, vamos ver coisas diferentes daqui para frente. Vamos ver coisas diferentes. Né? E Allan Kardec diz, repetindo, né? Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca. Porque é no espiritismo que a gente vai encontrar as ideias já progressistas. Essas ideias de vida em outros planetas, reencarnação. Ora, as próximas gerações terão muito mais facilidade de entender essas questões. Para eles já é natural. Sim, a gente reencarna. Sim, existe vida após a morte. É muito fácil de entender. Para as próximas gerações será mais fácil ainda de entender isso. E isso vai mudar o olhar das pessoas, vai mudar o tratamento das pessoas. Muda tudo. Muda tudo. E aí, para acabar, último slide. O Livro dos Espíritos, questão 1019. Voltamos para o Livro dos Espíritos. Nós iniciamos o estudo de hoje com o Livro dos Espíritos, a pergunta sobre felicidade. Nós vimos sobre posse do necessário, consciência tranquila, fé no futuro, e que é impossível ter fé no futuro sem ter fé nas próximas gerações. E agora voltamos para o Livro dos Espíritos, e esta é a última pergunta do Livro dos Espíritos. A última pergunta. E onde Allan Kardec vai perguntar, afinal de contas, quando que o bem reinará na Terra? E aí, os Espíritos respondem, e essa resposta dos Espíritos, eu aprendi não lendo o Livro dos Espíritos, mas cantando uma música da nossa época de juventude espírita, da mocidade espírita,
uma música que se chama Quem Vai Dizer de Amor. Lembra, Maurício? Quem vai dizer de amor? No final da música, é dita esta frase no final da música, exatamente esta frase. Né? E ela diz o seguinte: o bem reinará na terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Todos vós, de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, e colhereis, pelo cêntuplo, o grão que houverdes semeado. Então, para acabar, essa última frase dita pelos Espíritos, no Livro dos Espíritos, na última questão, né, o bem reinará na terra, quando entre os Espíritos os bons predominarem, né? Entre os encarnados os bons predominarem, e isso é um processo que só acontece com a mudança de gerações. Com a mudança das gerações, a gente vai ver que um dia, na Terra, a maioria será boa. Então, enquanto isso, nós trabalhamos para isso, né, Maurício? Nós trabalhamos para isso. Então, esse foi o estudo dessa noite. Eu espero que tenha sido proveitoso de alguma forma. Obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe.